E a gente volta a falar sobre o acordo entre Estados Unidos e União Europeia. A taxa de 15% trouxe certo alívio aos exportadores europeus, pelo valor mais baixo do que aquele anunciado no dia 2 de abril. Mesmo assim, a nova alíquota pode frear as exportações do bloco para o maior mercado consumidor do mundo, que é o americano. Sobre isso eu vou conversar com Marcelo Favalli, apresentador do Conexão, que já está aqui. Boa noite para você, Favalli. Boa noite, Cris. Deixa eu me apoiar numa frase que ganhou um lugar comum agora nessa discussão tarifária. Guerra tarifária não deixa vencidos. É como uma luta de boxe. Alguém vai sair vencedor, mas os dois com olho roxo, perdendo um dente. É um perde-perde. Tem feridos para todos os lados. Vamos transformar isso numa equação com números, não só nessa maneira figurada? Boa noite para você. Boa noite a todo mundo que me acompanha aí do outro lado da tela. É o seguinte, vamos olhar para essa novíssima negociação entre Estados Unidos e União Europeia. Haverá um cálculo que está sendo feito já nas duas pontas. Eu começo aqui com os principais produtos fornecidos pela União Europeia aos Estados Unidos. Para que todo mundo entenda, primeiro, qual vai ser o impacto no bolso do americano, indiferente da classe social. Claro, uns vão sofrer mais, outros menos, mas essa conta no bolso do americano vai chegar para todo mundo. A começar, então, quais são os valores anuais de exportações do bloco europeu para os Estados Unidos? Na casa dos 105 bilhões de dólares anuais, produtos farmacêuticos. Eu estou falando dos remédios prontos ou então de substratos que vão para a produção de diferentes tipos de medicamento. Nós temos importantes indústrias farmacêuticas na Europa, só que existem outros competidores de peso mais recente, a China, a Índia, que ainda não sabemos exatamente quais serão as tarifações para esses países, mas se ficarem mais baixas ou até no mesmo valor de 15%, pode ser que, por conta do volume, Índia e China consigam chegar a preços mais competitivos nos Estados Unidos, o que vem a prejudicar os produtores europeus. Mas na outra ponta, o remédio para o americano vai ficar mais caro. Reatores nucleares e maquinário. É claro, isso atinge menos a população geral, o consumidor final, mas isso aqui produz energia. E os europeus mandam 92 bilhões de dólares nesse tipo de equipamento. Veículos e peças, dispensa apresentação. Então, os superesportivos italianos, ou então os sedãs de luxo alemães, que são adorados nos Estados Unidos, ficam mais caros e estão na lista do terceiro produto que a União Europeia manda para os Estados Unidos. Máquinas elétricas de vários níveis, inclusive os eletrodomésticos. Também maquinário para a indústria. Vai ficar mais caro e aeronaves da Airbus. Tá bom, a gente já entendeu o que eu quis mostrar aqui nessa primeira tela, é o impacto no bolso do americano, 15% nessa cadeia, seja num produto pronto, no caso de produtos farmacêuticos, ou de um item que compõe uma cadeia muito mais complexa, a exemplo de equipamento que vai para a produção de energia elétrica. Agora eu vou pedir a próxima arte para a gente entender a outra ponta, o que pode balançar na economia da União Europeia. E esse tarifaço chega no pior momento possível, porque a União Europeia já vinha de uma situação econômica não das melhores, tinha um fio de esperança de uma retomada de crescimento e agora tomou esse balde de água fria. Embora a tarifação agora, em que Ursula von der Leyen da Comissão Europeia e Donald Trump tenham acordado no final de semana, seja muito mais baixa do que é anunciada pelo Trump lá em 2 de abril, que era de 39% e cai para 15%, mas ainda isso vai sacudir a economia aí do maior bloco econômico do mundo. Vamos lá. Os alemães são o país que mais, né? A Alemanha é o país que mais exporta para os Estados Unidos, na casa dos 709 bilhões de euros por ano. Agora essa cifra aqui está em euro. 23% da produção industrial da Alemanha vai para os Estados Unidos, quase um quarto. Só que o PIB da Alemanha em 2024, com números sólidos, comparação com 2023, caiu 0,2%, uma retração do PIB. A Alemanha tinha uma expectativa de um crescimento, mas com exportações mais caras, que podem levar a uma menor compra por parte dos americanos, então a chance de recuperação do PIB fica menor. A Itália, segunda maior economia, manda muito menos para os Estados Unidos, mas ainda uma cifra importante, 305 bilhões de euros por ano,
está com um PIB, assim, uma situação melhor que a Alemanha, mas 0,7, baixo PIB em comparação com o crescimento que foi no mundo, uma média mundial. Também vai perder uma chance de crescimento. E a mesma coisa para a França, os italianos mandam 21% da sua produção para os Estados Unidos, os franceses 17%. Agora tem um ponto fora da curva. Aqui eu estou falando das 3 maiores economias da União Europeia, mas tem aqui um estranho no ninho, a Irlanda, que 54% da sua produção está ligado ao abastecimento aos Estados Unidos. Mas a Irlanda produz tanto produto assim? Não. É que dentro do ambiente da União Europeia, a Irlanda forneceu muitos incentivos fiscais. Então, grandes indústrias saíram de países como a Alemanha, como a Polônia, como a França, como a Espanha, a Itália, e se instalaram na Irlanda. Então, por isso que o PIB da Irlanda é diferente dos demais, é o maior desses todos apresentados aqui, mas longe da média mundial, que em 2024 houve um crescimento médio no planeta de 3,30 praticamente do PIB mundial. A Europa estava na esperança de uma recuperação, vislumbrava isso, mas veio o Donald Trump e bagunçou as peças do tabuleiro. E aí eu vou terminar do jeito que eu comecei. Numa guerra comercial, não há vencedores. Todo mundo vai acabar levando um soco. Vai sobrar aquele que for mais forte. Mas é isso, a gente ainda tem que ver os próximos rounds desta luta. Cris Pelágio, estão aí tentando ouvir o sino do juiz, mas parece que não vai tocar tão cedo, não. Tá fácil não, né? Não, para ninguém. Obrigada. Até já. Te chamo já já.